Um espadachim rebelde classe SS vaga de cidade em cidade para tentar achar a sua irmã que foi sequestrada por possuir um dom mágico. Tudo isso enquanto precisa sobreviver a mercenários que estão caçando ele por conta de uma grande recompensa. Fala galera! Hoje no Resumindo Animes, iremos acompanhar a parte final de BlazBlue Outer Memory. E pessoal, nós estamos quase chegando a 300 mil inscritos, então bora dar aquela força pro canal em se inscrever e caprichar no like para bater a meta de 5.673 likes. E agora, bora lá! Continuamos com Noel e Tsubaki, que se encontram na estação da cidade. E aí Tsubaki fala que Noel deve retornar pacificamente ao QG, para ver se assim ela consegue ganhar um perdão real da Imperatriz. Tsubaki também pergunta o motivo da sua amiga ter se aliado ao traidor do Ragnar, mas Noel explica que o espadachim não é uma má pessoa, e que ele deve ter seus motivos para ter se rebelado contra a Organização Mundial de Controle de Informações, mais conhecida como NOL. Enquanto isso, Makoto recebe um orbe mensageiro que Noel tinha enviado alguns minutos atrás, para avisar que ela conseguiu achar Tsubaki, e que pretende convencer a garota na base da conversa. Já em outro local, Rachel aparece para Ragnar, e o leva até o lugar onde as duas amigas estão discutindo. Relius Clover também está lá. Já Yuki usa os seus poderes para observar tudo de longe. E aí Tsubaki acusa Noel de ser uma traidora e invoca a Izayoi, que é composta pela espada da justiça e pelo escudo da verdade. Com isso, Tsubaki explica que a arma Izayoi está na família dela há gerações e que ela pretende usá-la para cumprir a vontade da Imperatriz. Enquanto isso, Ragnar entra em posição de combate ao ver o coronel Relius Clover, mas o cara se defende e diz que só está lá para observar a sua criação, revelando para Ragnar que Noel é mais uma Prime Field, assim como a número 13. De volta às garotas, Noel invoca sua Bolverk para se defender, então Tsubaki fica surpresa ao ver que sua amiga de infância tem uma arma arte. E aí ela transforma sua espada em um chicote e assim consegue ferir Noel, que se recusa a contra-atacar. Então Tsubaki começa a questionar se o que ela estava fazendo é correto, e por isso Yuki invade a mente da garota para manipulá-la, dizendo que Tsubaki ficou em primeiro lugar na academia militar para tentar conseguir a vaga para ser secretária do Jin. No entanto, Noel roubou isso dela, mesmo tendo tirado notas medíocres. Portanto, a provocação acaba dando certo, pois Tsubaki ama Jin e sonhava em ficar perto dele no exército. E aí a garota volta a atacar ferozmente, mas o poder azul começa a brilhar nos olhos de Noel, e ela finalmente revida os ataques. Então Tsubaki se levanta e libera o sistema de restrição para atacar com força total, mas Ragnar intervém para elas não se matarem. E aí Relius se aproxima e faz Noel ficar de joelhos com uma simples fala, mostrando que tem controle sobre a sua criação. E após Relius ir embora, Noel decide sair correndo atrás da sua amiga. Então Tsubaki revela que a Izayoi rouba a luz de quem a empunha, explicando que decidiu usá-la para tentar superar o poder de Noel e Jin, que sempre estiveram na sua frente. Portanto, Tsubaki se despede, prometendo que voltará mais forte para cumprir a vontade da Imperatriz. E enquanto isso, Rachel pergunta o que Ragnar fará, já que ele finalizou algumas Prime Field no passado. Só que o espadachim ainda não tem uma resposta, pois no fundo ele gosta da Noel. Após isso, Yuki está andando por um túnel, e Arakune aparece para confrontá-lo, sendo ele um ex-cientista do 7º setor, que acabou se transformando em um monstro grotesco, por conta da obsessão que tem pelo poder azul. Porém, Yuki é bem mais poderoso e rapidamente subjuga Arakune. Então ele tem a ideia de teleportar um monstro para a cidade, para Arakune ir atrás do poder azul que está no corpo de Noel e de Ragnar. Enquanto isso, Mercury está tentando melhorar as capacidades de Lambda, para ela ser capaz de derrotar Yuki. Só que sem querer, a cientista acaba virando um copo de café em seu próprio jaleco, e o joga para trás de qualquer forma. Só que a identificação do jaleco bate justamente no vidro em que Lambda está. Dessa forma, o computador é ativado, e a Prime Field é teleportada para a cidade, acidentalmente. Então Arakune sente de longe o poder azul da robô, e começa a se aproximar dela, a imobilizando e logo em seguida a engolindo. Com isso, Lambda começa a ser digerida pela criatura, mas felizmente Ragnar chega lá, e atira de dentro do estômago de Arakune. E aí Ragnar fere o monstro com a espada, que fica com medo e foge para dentro de um bueiro para não ser morto. E em seguida, a robô veste a roupa característica dela, e só agora Ragnar percebe que é a Lambda, a mesma Prime Field que ele enfrentou há alguns dias atrás. Enquanto isso, Mercury nota que a robô desapareceu e tenta recuperá-la remotamente, mas os equipamentos que estão na cidade acabam explodindo por conta da Tsubaki, que está usando a barreira da arma dela para impedir que Mercury se intrometa. Com isso, a cientista manda Tiger ir até a cidade de Kagutsushi para recuperar a Lambda. De volta ao Ragnar, ele percebe que a Lambda está perdida, e por isso abaixa sua espada. Então a robô mostra que achou um tartar no chão, e Ragnar explica que esse inseto deve ter caído do corpo de Arakune, pois o monstro mantinha vários insetos vivendo dentro dele, tipo o Shino do Naruto. Em outro local, Makoto conta para Noel que ela estava investigando a vida do Capitão Hasama, e que estranhamente não
descobriu absolutamente nada sobre o passado do cara. Mas Noel comenta que ouviu Ragnar chamando o capitão pelo nome de Yuki, revelando que o verdadeiro nome desse capitão não é Hasama. De volta ao espadachim, Lambda percebe que o Tartar está machucado, e aí Ragnar fala que ele irá morrer, pois só o Aracune poderia fornecer nutrientes para o bichinho. Mas de qualquer forma, o Ragnar tem um bom coração, e por isso começa a procurar por uma erva medicinal que ele e o seu mestre já usaram no passado para tratar feridas. Então Lambda usa uma busca automatizada, e assim consegue achar a erva no meio de tanta grama. Com isso, Ragnar passa a erva no bichinho, e logo em seguida Lambda pergunta o motivo do espadachim ter decidido ajudar o Tartar. Então Ragnar explica que um dia a morte chega para todos, mas que isso não significa que devemos desistir, e sim que devemos lutar com unhas e dentes, para se agarrar na vida até não poder mais. Com isso, a robô aprende o sentido da vida, por mais que o Tartar não tenha conseguido sobreviver. Só que de repente, Tiger chega lá e recupera Lambda. Então Mercury explica por meio de um megafone que ela criou o Lambda a partir da alma da Prime Field número 13, que Ragnar derrotou anteriormente. Mercury também alerta que Yuki está atrás de Noel, pois ele precisa do azul que tem no corpo da garota para conseguir criar uma poderosa arma. Após isso, Yuki está falando sobre os guardas pretorianos, que juraram servir a Imperatriz, e por isso eles deram as suas almas e vidas para acordá-la. Então Yuki deixa a Imperatriz descansando e volta pelos canos, só que logo ele encontra Lich e ela rapidamente se prepara para lutar. Mas Yuki mostra o estado em que o ex-cientista ficou, e Lich fica com pena do cara, pois ela era amiga dele quando o cientista ainda era um humano. E aí Yuki diz que sabe como fazer Aracune voltar ao normal, o que faz com que Lich desista de atacá-lo e mude de lado. Enquanto isso, Noel e Makoto entram na base da guarda pretoriana, pois elas pretendem usar um dos rádios que tem no local, para assim conseguir entrar em contato com Mercury e solicitar ajuda. Então elas começam a caminhar pela base, e Noel fica surpresa, pois não tem um mísero soldado pretoriano lá dentro. E aí Makoto revela que fez várias investigações, e que descobriu que os soldados sumiram de repente. Ela também acrescenta que isso deve ter alguma ligação com o altar misterioso que tem no último andar da base. Após isso, elas conseguem achar o rádio, e entram em contato com Mercury, que manda Tiger ir até a base para ajudar as garotas a fugir de lá com segurança. Enquanto isso, Jin está procurando por Ragnar dentro da base pretoriana, mas ele acaba encontrando Tsubaki, que diz para ele se render, o acusando de insubordinação e deserção. Mas Jin se recusa a ir preso, e por isso ambos começam a lutar. Só que ele perdeu o direito de empunhar a sua espada, e por isso não consegue tirá-la de dentro da bainha, algo semelhante a quando Thor ficou indigno e não pôde mais levantar o martelo. E sem a sua espada Yokinessa, Jin é obrigado a recorrer à magia, mas Tsubaki se defende com o escudo. Então ele mostra que está preocupado com a garota, e comenta que a Izayoi está roubando a luz dela, mas Tsubaki continua atacando, e diz que a Imperatriz é a luz e também a justiça. Só que Jin fala que a Imperatriz já cometeu várias atrocidades, como na vez em que ela obrigou o exército a matar diversas pessoas inocentes na vila de Karuga, sendo que os soldados que se recusassem a fazer isso eram expurgados. E após esse discurso, Jin se lembra do conselho do mestre Mitsuyoshi sobre manter o equilíbrio e seguir o caminho do meio, e aí Jin se torna digno novamente e consegue sacar a Yukinessa. Com isso, ele ataca Tsubaki e a derrota, a deixando presa em um enorme amontoado de gelo. E aí a garota perde toda a sua luz e fica se lamentando, enquanto Jin continua sua busca. Então Tsubaki tenta se finalizar, mas a Imperatriz chega lá, dizendo que será a luz da garota e que dará um novo propósito de vida para ela. Enquanto isso, Tiger chega no ponto de encontro, mas Yuki estava ali esperando e o derrota facilmente. Só que logo Noel e Makoto chegam lá e veem o estado em que o parceiro delas está. Portanto, ambas tentam se separar para fugirem em direções opostas, mas Yuki usa sua super velocidade e dá um chute em Makoto. E aí Noel invoca a pistola Bolverk e consegue fazer Yuki recuar. Então ela ajuda Makoto a se levantar, e ambas prometem que vão derrotar o cara, e em seguida salvar Tsubaki, para elas voltarem a serem amigas. Então, as duas começam a atacar Yuki ao mesmo tempo, e elas até conseguem acertar 2 bons golpes no cara, mas logo ele invoca a corrente Ouroboros, e assim consegue subjugar as duas garotas. Já Tiger liga para Mercury e pede ajuda, mas a cientista está preocupada em deixar Lambda pronta para lutar, já que Mercury acredita que a robô pode derrotar Yuki. Então o cara prende Makoto com as correntes, e ameaça jogar ela de cima da torre, só para tentar fazer Noel sair do controle, para assim dar início à fusão da arma viva. E aí, Yuki começa a mexer com o psicológico de Noel, dizendo que a garota é uma aberração que não deveria existir, já que ela não é uma humana, e sim uma Prime Field. Já no lado de fora da base, Mitsuyoshi diz que não irá ajudar, explicando que os mais jovens são os que devem escrever a história do mundo. Ele também aconselha Ragnar a não se desesperar, pois ele pode acabar morrendo se fizer isso. Mas o espadachim não dá ouvidos, e entra na base para destruir o altar e a fornalha. Só que logo ele acaba encontrando Jin em um dos corredores, e ambos começam a lutar, pois Jin acredita que seu irmão é a raiz de todo o mal desse mundo. Então Ragnar tenta usar o seu poder Dark para contra-atacar, mas Jin cria um muro de gelo para se defender, e em seguida joga Ragnar pro ar com um poderoso tornado, mostrando que ficou bem mais forte após dominar por completo a sua espada. De volta ao Yuki, ele joga Makoto de cima da torre, e obviamente Noel fica furiosa, e
e diz que o que ele fez é imperdoável. E aí a garota perde o controle e destrava o limitador dela para eliminar Yuki com um disparo da Bolverk. Só que isso faz com que o processo de fusão comece, assim como Yuki planejou desde o começo. E de volta ao Ragnar, ele sente a torre tremer por conta da fusão e abandona a luta para ir salvar Noel. Então Mitsuyoshi se teleporta para lá e diz para Jin ir até a fornalha que fica no subsolo, se ele quiser enfrentar Ragnar novamente. Enquanto isso, Rachel está conversando com os membros do tribunal Takamagahara, e eles explicam que estão alterando a linha do tempo para tentar construir um mundo perfeito e inabalável, onde tenha tranquilidade. Mas Rachel fala que continuará interferindo para proteger a unidade principal, e que além disso, o mundo que os Takamagahara querem criar é bem tedioso. Após isso, Rachel se teleporta para a prisão onde Hakumen está, e o liberta de lá com um simples estalar de dedos. Então, os dois vão para o QG e se separam, só que logo a Imperatriz chega no local, e suga Rachel com uma armadilha mágica. De volta ao Ragnar, ele chega no altar e tenta destravar o seu Blast Blow, mas Yuki usa uma magia counter para impedir isso. E aí Ragnar pergunta se o objetivo de Yuki é libertar a Fera Negra, mas o cara diz que a Fera Negra é um fiasco perto do seu real objetivo de criar uma Murakumo. Então Yuki começa a contar uma história que poucos sabem, explicando que há tempos atrás, a humanidade achou um portal para um local que eles chamaram de Aborda, sendo que nesse local existem partículas extremamente poderosas, conhecidas pelo nome de Side. Sabendo disso, a humanidade tentou controlar esse poder para benefício próprio, mas eles acabaram criando um sistema chamado Takamagahara, onde os membros desse sistema têm o poder de controlar os eventos do mundo humano, mexendo na linha do tempo para colocar o mundo na direção que eles querem. Então os Takamagahara começaram a pensar que eram deuses, e por isso tentaram destruir a unidade principal, que é considerada a divindade do mundo além da Borda. E para tentar fazer isso, os Takamagahara criaram uma arma viva chamada Murakumo. No entanto, a Murakumo não foi capaz de destruir a unidade principal, e Yuki explica que ela teria que ter o poder azul para esse plano dar certo. Então Yuki dá a ordem, e a sua própria versão da Murakumo nasce, a partir da grande quantidade de poder azul que tem no corpo da Noel. E aí vemos que a Noel perdeu totalmente a consciência, e Yuki manda ela ir até a fornalha, enquanto ele termina de lutar com Ragnar. Enquanto isso, Tiger se recupera e consegue materializar Lambda. E aí Mercury dá a ordem para a robô usar Ragnar como isca, esperando o momento certo para atacar, e assim matar Yuki. Só que Lambda vê que o espadachim está em apuros, e se joga na frente do golpe lançado por Yuki, se machucando para salvar a vida de Ragnar. Então Mercury fica sem entender o motivo da robô ter feito isso, pois a memória dela havia sido apagada, e por isso Lambda não deveria ter sentimentos por Ragnar. Só que Mercury começa a achar que a memória das Prime Field está ligada nas almas delas, e não nos circuitos. E aí a robô se prepara para enfrentar Yuki, mas ela já está bem debilitada, e por isso acaba sendo gravemente ferida. Então o espadachim segura Lambda em seus braços e começa a chorar, mas ela diz que sempre estará com ele, e logo em seguida Lambda se divide em partículas, e entra no braço esquerdo do Ragnar. Com isso, o espadachim fica com o poder do Grimório em um braço, e com o poder da Lambda no outro. E aí Ragnar une os dois poderes, e assim consegue vencer Yuki. Só que logo um dos bichinhos da Rachel chega lá pedindo ajuda, e Ragnar deixa Yuki vivo para ir ajudar. Chegando no local, o espadachim puxa Rachel de dentro da armadilha, salvando ela das garras da Imperatriz. Com isso, Rachel aconselha Ragnar a matar a Noel, já que a garota está sendo usada como uma arma viva por Yuki. Então o espadachim pergunta o que acontecerá se Noel entrar na fornalha, e Rachel responde que o mundo irá acabar se isso acontecer. Enquanto isso, Noel tenta entrar na fornalha, mas Hakumen já estava esperando lá, e saca sua katana para ambos se enfrentarem. Só que logo em seguida, Jin chega no local para ajudar Hakumen, mas nem os dois juntos são capazes de fazer frente a essa versão da Noel. Por isso, Ragnar chega lá e toma o lugar de Hakumen. Então, os dois irmãos deixam as suas diferenças de lado e se unem para lutar contra Noel. Só que logo ela invoca canhões de energia e acerta 2 disparos em Jin. Então Ragnar destrói os canhões e tenta fazer Noel recobrar a consciência, mas isso não dá certo, pois a armadura está controlando a mente da garota. Com isso, Noel materializa uma espada gigantesca e ataca Ragnar, que fica caído no chão por alguns segundos. Só que logo em seguida, ele se levanta e diz que Noel tem um bom coração, mas a garota responde que odeia esse mundo e que quer destruí-lo. Então Ragnar pede ajuda de Lambda, que se funde a ele, dando os poderes do antigo sistema dela. Dessa forma, Ragnar consegue arrancar a tiara de Noel, libertando assim a garota. Enquanto isso, os membros do tribunal Takamagahara estão assistindo à luta, e comentam que esse não é o destino que eles desejavam. Só que de repente, Yuki assume a sua forma fantasma, e consegue invadir o tribunal. E aí ele prende os membros em uma armadilha, e explica que conseguiu fazer isso graças ao Ragnar, pois a luta entre o espadachim e a Noel acabou distraindo os membros do tribunal, dando o tempo necessário para ele assumir o comando. De volta à fornalha, Noel recobra a consciência, e fica surpreso ao descobrir que Ragnar e o Major Jin são irmãos. E aí o espadachim mostra que perdeu o seu braço esquerdo ao arrancar a tiara de Noel, mas de repente, Yuki chega lá, e conta que conseguiu inutilizar o tribunal Takamagahara. Então Ragnar vê a besteira que fez ao ter decidido deixar o cara vivo. Só que logo em seguida, Relius Clover e a Imperatriz surgem lá, e aí Ragnar percebe que a Imperatriz é sua irmã Saya, que
estava sumida há vários anos. Então vemos que Lich resolveu mudar de lado, já Tsubaki caiu de vez nas trevas e está mais devota do que nunca à Imperatriz. Portanto, a Imperatriz revela que esse é o começo de uma nova era, mas Rachel diz para ela não contar vitória antes da hora, mostrando que não desistirá. Mas a Imperatriz subestima Rachel e se teletransporta de lá. Após isso, Noel acorda em um quarto e Makoto chega lá para visitá-la, mostrando que sobreviveu àquela queda. Então Noel descobre que Ragna fugiu, mas ela comenta que sente que ambos vão se reencontrar um dia. Já em outro local, Mitsuyoshi chega até Jin e se oferece para treinar o garoto, já que agora Jin alcançou o equilíbrio e conseguiu dominar a katana e o Kanesa. Enquanto isso, vemos que Mercury arrumou um novo braço para Ragna, então ele parte para uma nova jornada para a Vila Ikagora, se deparando com uma velha amiga no caminho. Por fim, vemos que Yuki está planejando algo grande, que ele se referiu pelo nome de Espada Izanagi. Fala galera, o que você faria no lugar de Ragna? Deixaria Yuki vivo? E vocês ficaram surpresos ao descobrir que a Imperatriz é a irmã do Ragna? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.